Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu vou explicar um pouco para vocês sobre a adição de termos algébricos, através de 3 exemplos. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui 5y menos 3y mais 9y menos 17y. Para a gente poder adicionar termos algébricos, a gente precisa que a parte literal seja a mesma, ou seja, eu preciso ter as mesmas letras. O que significa isso? Eu posso somar x com x, y com y, a com a, b com b, mas eu não posso somar a com b. Eu não posso somar x com a. Eu não posso somar letras diferentes. Então, nesse primeiro exemplo aqui, observem que eu tenho tudo em y. Como eu tenho um sinal de menos na frente desse parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro resolver o que está dentro do parênteses e vou copiar o restante. Então, 5y menos. E vou resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho 3y mais 9y. 3 mais 9 dá 12. Então, eu tenho 12y. 12y menos 17y vai ficar menos 5y. Agora, vou copiar o 5y. Como eu tenho um menos aqui na frente, menos com menos dá mais. O menos inverte o sinal do número que vem depois, dentro do parênteses. Então, vai ficar um positivo 5y. Então, 5y mais 5y, 10y. Portanto, essa adição algébrica, o resultado é 10y. Já no exemplo B, eu tenho menos 9ab mais, e aí eu tenho aqui um cálculo dentro do parênteses. Observem que aqui dentro do parênteses, quando eu for resolver, eu tenho 1/3 de A e 3/5 de A. Esses dois eu posso juntar, mas eu não posso juntar com o menos 4ab. Então, a dica que eu dou é sempre fazer esse cálculo separadamente. Então, vamos pegar aqui e vamos fazer o 1/3 de A mais o 3/5 de A. Neste caso, eu tenho aqui na frente 1/3 e aqui eu tenho 3/5. Então, o cálculo que eu tenho para fazer é 1/3 mais 3/5. Soma de frações. Para realizar a soma de frações, eu faço o MMC de 3 e 5. Eu tenho que reescrever esses aqui usando o mesmo denominador. O MMC de 3 e 5 é 15. Então, eu vou escrever as minhas duas frações usando o denominador 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Portanto, eu tenho aqui 9 mais 5. 9 mais 5 vai me dar 14. E embaixo, 15. Então, 14 quinzeavos. Portanto, 1/3 de A mais 3/5 de A vai ser 14 quinzeavos de A. Agora sim, eu vou voltar para a minha conta original. Vou copiar o menos 9ab mais... O que eu resolvi dentro do parênteses? Dentro do parênteses, eu tenho agora um 14 quinzeavos de A. Menos o 4ab. O sinal de mais na frente do parênteses não vai alterar nada. Então, eu vou copiar o menos 9ab mais 14 quinzeavos de A menos 4ab. Porém, observem que o menos 9ab
e o menos 4AB, eles têm a mesma parte literal, as letras são as mesmas, AB e AB. Então, eu posso juntar eles. Se eu devo 9 e eu devo 4, eu estou devendo 13. Então, menos 13AB, mais 14 quinzeavos de A. Portanto, esta aqui é a resposta da letra B. Já no exemplo C, se eu observar no primeiro momento, eu vou ter que resolver o que está no parênteses. Eu tenho alguma coisa em B, uma coisa em A e uma coisa em C. Eu não consigo juntar nada aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar tudo, 0,2A menos o 4B mais 1/3 de C. Como o menos altera o que vem dentro do parênteses depois, menos com mais fica menos, então vai ficar menos 3B. Estou tirando do parênteses. Menos com mais fica menos, então menos 0,9A. Menos com menos, mais, então fica mais 13 meios de C. Agora eu tirei tudo do parênteses. Agora eu vou tentar identificar o que eu tenho de semelhante. E vou marcar, então, de outra cor para facilitar para vocês. Vou marcar em verde o que eu tenho de A. Então, eu tenho um 2A e o menos 9A. Então, isso aqui está em verde. O que mais eu tenho em comum? Eu tenho em comum aqui o menos 4B, em rosa, com o menos 3B. E roxo, eu tenho aqui 1/3 de C e 13 meios de C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver agora esses cálculos separadamente, cada um deles. Então, vamos começar pelo A. Se eu tenho menos 0,2A, então, vou fazer aqui embaixo. Menos 0, menos não, positivo. Positivo 0,2A. E eu tenho menos 0,9A. Devo 0,9, vou pagar 0,2, vou ficar devendo 0,7A. Então, eu já tenho a resposta da minha primeira parte. É menos 0,7A. É o que eu tenho de A. Agora, vamos fazer o cálculo em B. Menos 4B e menos 3B. Se eu juntar menos 4 com menos 3, eu vou obter menos 7. Portanto, menos 7B. Então, eu já tenho a resposta em B, menos 7B. E para concluir, eu tenho aqui em C 1/3 de C, mais 13 meios de C. Aqui eu tenho uma soma de frações. Então, para a gente fazer a soma de frações, eu vou somar 1/3 mais o 13 meios. O mínimo múltiplo comum de 3 e de 2 é 6. Vou somar. Então, pela regrinha, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 13 vezes 3, 39. 39 mais 2, 41. Então, somando os números, eu vou ter 41 sextos. Portanto, 41 sextos de C. Então, mais 41 sextos de C. Então, observem
que eu identifiquei aqui as somas, as adições algébricas de cada uma delas. Então, na primeira, o 10y. Na segunda, ficou toda essa expressão aqui, menos 13ab mais 14 15avos de a, porque eu não posso juntar letras que são diferentes. E no último caso, na letra C, o meu resultado ficou menos 0,7a menos 7b mais 41 sextos de c, porque A, B e C são letras diferentes que eu também não posso juntar. Então, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Agradeço por assistirem esse vídeo. Tenham todos ótimos estudos. Abraços a todos.